Na boca do povo, especial Copa 2014. Diferente de novo, né? Hoje os nossos convidados, os nossos comentaristas, Lorival Goulart, 59 anos, filho de Alonso e a Thalita de saudosas memórias. Comunicador, narrador esportivo, funcionário da Rádio Mirador durante esses 31 anos. Rogério Fernandes, 61 anos, filho de Marajó e Elza, repórter, funcionário da Rádio Mirador durante esses 44 anos. Oswaldo Germer, 56 anos, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, ano de 1995, filho de Kurt e Lídia. 3 Copas do Mundo, Itália 1990, França 98 e Alemanha 2006. Estimados, obrigado por ter vindo, Lorival Goulart, o nosso estimado Rogério Fernandes, nossos parceiros da Rádio Mirador. E obrigado ao Oswaldo Germer, aí, que tem muita história sobre Copa do Mundo, né? Lorival, 64 anos depois, e agora estamos aí na busca desse título tão almejado pelos apaixonados do futebol brasileiro, que a gente sabe que os maiores apaixonados do futebol no mundo é o brasileiro. Primeiramente é um prazer estar aqui, né? E agradecer o seu convite. Agora esperamos que a gente não volte a chorar esse ano, porque a seleção está deixando a desejar, né? Agora, falando em Copa do Mundo, Neri, eu transmiti uma Copa do Mundo. O quê? Em 1994, nos Estados Unidos. Aqui. Aqui? Na Mirador. Com o monitor na frente? Colocamos uma televisão 29 na redação e o palco Bel. Quem ligava o rádio imaginava que nós estávamos lá. Foi perfeito. Perfeito. Naquela época não tinha televisão de 32, de 40, nem de 50, era 29. Né? 29 polegadas. E o couro comeu. Foi um espetáculo. Tinha um comentarista do lado? Tinha. Quem? Ralf Guerra. O nosso Ganso. Isso. O nosso Ralf Guerra, o Ganso. Isso. E a gente percebe isso muito hoje, Lorival, o Rogério sabe disso, o Oswaldo, e o telespectador sabe disso, que a maioria dos jogos hoje, não só de Copa do Mundo, a Copa hoje, como é em casa, eu acho que os nossos narradores estão lá. Mas Campeonato Brasileiro, jogos de Liga Europeia, campeonatos europeus... Estúdio. Libertadores, a maioria é estúdio com monitor na frente. Sim. É assim que vai. E assim a Mirador fez, como se estivesse lá dentro do estádio na Copa do Mundo. E Foi a foi final só. do jogo? Da Copa? Hein? A final da Copa? Não, a Copa inteira. Na Copa inteira. Foi Todos transmitido. os jogos. Os jogos do Brasil. Todos. É. A experiência foi muito boa. Rogério, e então, o Lorival lembrou de um fato importantíssimo, até porque a nossa Rádio Mirador tem, além dessa história de quase 70 anos de vida na comunicação de Santa Catarina e do Brasil, esse privilégio também tem transmitido uma Copa do Mundo com o monitor, mas foi feito em 94. E você, Copa do Mundo, você que tem uma história também na Rádio Mirador de mais de 40 anos, né? Quase 45 anos, e você também vivencia 64 anos, porque você era um guri pequeno quando perdemos a Copa do Mundo, ou você não era nascido ainda? Não, não. Ainda não era? Não, em Mas o 1952. Marajó deve sim, ter chorado. Com certeza. O Marajó deve ter chorado. Tanto é que até hoje, quando se fala, as pessoas de mais idade falam realmente com muita dor, assim, podemos dizer, daquela perda, né? O Brasil já era campeão, se comemorava já o título no Brasil. Tanto é que estava toda a festa preparada. Pode, nessa época, já ter sido usado aquele famoso sapato alto? Com certeza. Com certeza. Pelo time que tinha, se não existisse, na minha opinião, salto alto, seria campeão. Você imagina a grande maioria daqueles jogadores depois, mais à frente, ainda 58, ainda alguns jogaram... 54 nós fomos para a Copa e caímos fora também. Exatamente. E salto alto, como acontece muito hoje. Hoje acontece muito ainda, no futsal, digamos, e no futebol também. No futebol tem com muito certeza, disso, né? muito mesmo. Aliás, em qualquer setor, né? Aliás, bem lembrado. para O citar, cara acha que o cara coloca um sapatinho alto e aí pisa. para citar um exemplo, nós temos o Atlético em 2005. Sim. O Atlético em 2005 na Baixada. Com o Criciúma, né? Com o Criciúma. Bem Claro, lembrado. eu me lembro disso aí. Bem lembrado. Era campeão com empate.
Olha só. E o salto alto acabou fazendo... Perdemos o título dentro de casa e foi sapato alto. E hoje, o cara que apitou aquele jogo, Rezende, é comentarista da Globo. Comentarista da Globo, né? Márcio Rezende. Isso. Eu e o Chico Santos estivemos lá com Na Boca do Povo, fazendo um programa antes do jogo. Certo. Entrevistamos o Márcio Rezende lá. Era árbitro Sim. que veio apitar aquela final. E olha só, já vamos chegar no Oswaldo. Só para terminar o assunto desse jogo, que foi histórico, fomos vice-campeão, com 12 pontos na frente do Criciúma. Isso é o regulamento. Claro, é o regulamento mas olha só, que nós é. tínhamos 12 pontos, 12 pontos e perdeu Era o título. regulamento. Existiam os dois jogos. Fomos lá em Certo, empatamos lá e o empate aqui perdemos 1-0 com o gol do Douglas, que está no Vasco da Gama, Exatamente. time hoje de segunda divisão, do qual o Oswaldo é torcedor. Não vamos esquecer que está na segunda. Sim, né? sim. Tem que lembrar. Tem que se respeitar, né? Na segunda sempre se respeita. É uma Estimado, forte segunda, né? É, uma forte segunda. Estimado, obrigado por ter vindo na Boca do Povo. Oswaldo já esteve em outro programa depois de uma Copa também. Já tive, sim. Com as bandeiras, tem muitas bandeiras aqui. Oswaldo, a mesma pergunta que eu fiz para o Lorival, Rogério, eu faço para você. Você também não era nascido, evidentemente. Mas você conhece muito de futebol. Você foi a 3 Copas do Mundo. 64 anos depois, esse futebol pobre que estamos jogando. Mas acho que nós vamos crescer na competição, a minha opinião, acho que vamos crescer. Você acha que podemos chorar novamente uma derrota, talvez numa final histórica no Maracanã, lá em 14, 15 de julho, que é mais ou menos a final quando vai acontecer? 13 de julho. 13. A minha opinião, antes de começar a Copa, não ter visto o jogo do Brasil, eu com a cabeça daquele campeonato do ano passado, como é que é o nome ali? A Copa das Confederações. Copa das Confederações no Brasil, que o Brasil foi perfeito, fez um jogaço. O Brasil não me convenceu contra a Croácia. Eu não gostei do time do Brasil contra a Croácia, a não ser que o Brasil venha crescer na competição. Eu vi 3 times me convencer, que sempre entram como os favoritos. A Holanda, a Alemanha, a própria Itália, que dizia que está morto. A Itália nunca está morta. A Itália é uma baita seleção, tricampeão mundial, que também vai crescer durante a competição. Eu tinha o Brasil como grande favorito da Copa. Eu agora estou com o pé atrás e na frente para ver o que vai acontecer nessa primeira fase. Até em função daquele jogo da última terça-feira, que nós vamos falar depois, contra o México, que acho que merecíamos ganhar o jogo mesmo jogando bem, mas não ganhamos do México. Não ganhamos do México, não convencemos. Acho que do México dava até para ter ganhado. O goleiro do México fez umas 3 defesas, umas 2 e quase indefensável. Quase indefensável. Goleiro né? pegou muito do México. Com detalhe, olha só, esse goleiro do México, não vamos falar depois, mas eu lembrei agora, ele foi 3 Copas do Mundo e dá a impressão que é um garoto, sabia? Foi primeira Copa do Mundo. Só que não jogou nenhuma, ele né? foi o terceiro, depois foi o segundo goleiro e agora o titular. E agora ele é o titular. Olha como é que é a vida de um jogador de futebol. Brasil. E logo contra o Brasil. A vida né? dele nesse jogo, né? Garotinho Lorival Goulart, esse Mundial, ele multiplica investimentos, traz fatores econômicos positivos para o Brasil. A gente vê esses estádios maravilhosos hoje, claro. Investimentos foram faraônicos, estádios lotados. Dá a impressão que nós estamos vendo uma Copa na Europa. Quem vê pela televisão, pelas telas bonitas, fantásticas. Como é que você vê isso em termos de positivo, visando o lado financeiro e o futuro desses estádios? Olha, eu penso assim, quem deveria se envolver com isso seriam empresas, empresários. Porque na Copa dos Estados Unidos, se você pegar o estádio onde aconteceu a final da Copa, hoje está depredado e tem árvores no gramado. Nos Estados Unidos? Estados Unidos. Se você pegar o estádio onde aconteceu a final da Copa na África do Sul, eles querem demolir o estádio porque não tem condição de manter e para demolir eles vão gastar 4 milhões e não tem dinheiro para isso. Agora, como o Brasil é o país do futebol, eu acho que foi bem-vindo. O que não pode é misturar política com tudo isso que está acontecendo. Política é para cuidar de saúde, educação, transporte e assim por diante. Deixa o futebol, deixa qualquer esporte para a iniciativa privada. Banca e deu. Porque os estádios, praticamente, ele é de alguém. Lá em Porto Alegre, do Inter. E assim vai. Então, o Inter que banque. Em Curitiba é do Atlético. Então, é ou não é?
Então eu acho que política tem que ser uma coisa e o esporte outra coisa. Política é para cuidar do povo. Deixa o esporte para a iniciativa privada. Eu penso assim. Você acha que foi, já vamos no Rogério, mas você acha que foi, então, essa solicitação do governo brasileiro foi visando, como ano eleitoral, Claro. foi pensando nas eleições de 2014? Claro, se ganha a Copa, eu penso que ganha a eleição. Se perde a Copa, Pode perder a eleição. pode perder a eleição. Porque eles associam. Associo, né?